Hello again. Vamos dar continuidade, tá, ao que eu havia falado anteriormente sobre o Passive Voice, tá? Vamos estar tirando as nossas dúvidas, esclarecendo principalmente sobre o verb tempsing, tá? Aí, como eu havia falado sobre o passiva, né, que eu falei para vocês sobre, né, as mudanças, né, que vão acontecer, né? Lembrando que quando eu passo para a voz passiva, vai haver, né, algumas mudanças, né, de posição, como também vai haver o acrescentamento do verb to be, né, dependendo, né, do verb tense, se for simple past, vai ser was, were, tá? Não pode esquecer desses detalhes, tá? Se for continue. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento para não fazer errado, para não escrever errado. Se ele for particípio, né? Se ele for particípio, eu tenho que ficar atento quando for regular. Se ele for irregular, eu vou usar a tabelinha, né? Então, tudo isso eu tenho que prestar atenção. Tá? Deixa eu só acertar aqui, enquanto vocês vão chegando. Enquanto vocês vão chegando, deixa eu posicionar aqui. Então, vamos aqui. Só acertar aqui mais uma vez as pages. Compartilhar. Bom, como eu havia falado com vocês anteriormente, peraí, eu parei aqui nesse example, né? The humor are not allowed to swim in the lake, né? Humanos não permitem nadar no lago, né? Não é permitido, tá? Aí você tem aqui, ó, olha só como é que tá aqui a estrutura do present perfect, ó.
There has been damaged, né? Gerenciado, né? O carro. Damaged também dá a ideia de você gerenciar alguma coisa. Deixa eu ver se tem algum aluno. Sempre dou uma olhadinha aqui. Às vezes o aluno manda recadinho para mim aqui. Mas aqui, gente, vocês podem... damage também é estragar, né? Então, aqui tem mais a ver com estragar. Não é nem gerenciar. Tá? Estragar. Vou até colocar aqui a observação. Nem sei. Anotem aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Gerenciar. Damage é gerenciar, mas aqui é estragado. Tá? Ou seja, o carro, né, foi estragado, né? Ele quer dizer isso aqui. Aqui você tem a presença do present perfect, né? Então, antes seria quem estragou. Aqui vocês podem observar aqui que aqui não teve nenhuma preocupação de sinalizar quem foi que estragou, né? Ou seja, você pode ou não omitir. Vai depender da relevância que você quer dar. Né? Aí aqui vai falar da realização, né? Aqui daquela parte que foi falada se você quiser ou não omitir, né? Vamos lá? Acho que eu já li isso aqui. Aqui, ó. To show interest in the person or object. Mostrar, né, o interesse da pessoa ou objeto. That experiences in the action. Que foi no caso aqui, ó. Not in the person object that performed the action. Então, como eu havia falado, isso aí vai ser relevante por falante ou não. Apesar que tem alguns verbos, né, que realmente você vai ter que... vai precisar do sujeito ali. Vai precisar do complemento ali, porque senão não vai ter sentido nenhum. Né? O bolo foi feito. Tá, o bolo foi feito por quem? Né? Então, nesse caso aí, vai precisar aí da relevância, né, do sujeito, né? Vamos dizer assim, né? O sujeito transformado em passivo, né? It also possible to use a passive sentence because we don't want to know or we simple. Então, como eu havia falado com vocês, né, anteriormente. Eu estou para dar pausa aqui, porque eu pensei que era algum aluno lá do grupo. Because, né, you want to know or we be simple. Então, na realidade, está concordando com o que eu acabei de dizer da questão da omissão ou não, tá? Vamos logo adiantar isso, porque eu vou hoje até a página 10, tá? Vocês estão vendo que é mais explicativo aqui. Agora vamos, aqui deu a introdução, né? Essa partezinha aqui. Vamos agora ver as suas structures, né? A estrutura. Bom, verb tense, simple present, vai começar a falar do simple present, né? Acho que não dá para aumentar mais não. Aí aqui tá explicando como é que você vai falar, né? É o problema do áudio para vocês. Quando eu vou usar o simple present, né? Por exemplo, se a ação lá da voz ativa,
ela tiver no presente. Exemplo, né? Vai ser o verb to be, tá? O verbo to be. Quem é o verbo to be? Am, is, are. E vai ser, né, o past participle, né? Então, você tem um exemplo aqui. The cast is selected by the production, né? O elenco é selecionado, né, pela produção, né, cast, né, elenco, né? Então, o elenco é selecionado pela produção. A produção selecionou, não, a produção seleciona o elenco. Então, the cast, né, que é o resultante, the cast is select, lembrando que vai ser o verbo to be e o verbo no participe. Aqui não é passado, hein, gente? Você vai ver com ED passado. E não é. Aqui é particípio. Deixa eu ver que tem 2 pessoas me esperando aqui no meeting. Então, continuando aqui, vamos ver aqui. No present continuo, como é que ele vai ser no present continuo? Bom, retomando. O present continuo lá, inicialmente, vocês aprenderam que é o verbo to be e o verbo principal no ing, não é isso? Como é que ele vai ficar na voz passiva? Presta atenção. Ah, professora, mas o verbo to be, am, is, are, tem que entrar aí e tem que botar o been. Se o be, ele é verbo to be, né? Embaralhou sua cabeça aí. Olha só, o mesmo exemplo. Vamos lá. Ó, o elenco está sendo selecionado pelos produtores. Como é que ficaria no present continuo na voz nativa, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, eu não tenho Word para fazer isso agora, nesse exato momento. Vou deixar isso por final, porque senão vai embaralhar tudo. Então, vamos lá. O produtor está selecionando o elenco, né? Então, como é que vai ficar nisso no português? The producers are selecting the cast, né? Então, os produtores estão selecionando o elenco. Como é que vai ficar isso na voz passiva? Eu vou pegar lá. Lá o elenco, né, que é o objeto, ele vai se transformar numa voz, vai se transformar no sujeito. Então, vai ficar the cast is being. Isso vai ter que ser verb to be, por quê? Porque vocês aprenderam lá inicialmente que tem que ter verb to be na voz passiva. Mas no present continuo também, teacher, tem verb to be. Esse verb to be aqui é da voz passiva. Esse verb to be aqui é do present continuo. Pronto, resolvido? Então tem que repetir. É a mesma coisa lá do present perfect pro have had ou had, né? No past participle. É o mesmo problema. Então, ó, está sendo selecionado pelos produtores, tá? Então tem que ter o verb to be e o been, ó, tá bem aqui, bem específico aqui, tá? Vamos para a próxima. E no passado, teacher? No passado. Bom, passado, vocês lembram que o passado do verbo to be é was e were, tá? Então, ó, vamos lá. O elenco foi selecionado pelos produtores. The cast were selected by the producers, né? Os elencos, né? O elenco, né? Estou falando no plural. O elenco foi selecionado, né, pelos produtores. Eu estou sendo bem repetitiva para vocês fixarem. Agora pegou. E o past continuo?
O past continuous me diz que é o verbo to be no passado e o verbo principal NG. É o mesmo caso. Vai ficar was, you were e o been. Por quê? O been faz parte lá da voz passiva. Lembrando que tem que ter o verbo to be. Então, vai ser the cast was being selected by producers. Ou seja, o elenco foi selecionado pelos produtores. Não, estava sendo selecionado pelos os produtores. Past continuous. E no present perfect, como é que vai ficar, teacher? Vamos lá, mesmo exemplo, ó. Lembra lá do present perfect? O verbo have e o verbo no particípio. Então, quando eu estiver usando o present perfect, na voz ativa, olha só. O elenco tem sido selecionado pelos produtores. Né? Que a coisa está sendo, né? E tem sido. Tá? É diferente. Present perfect, para não confundir com present continuous. Então, the cast has been selected by its producer. Como é que ficou no present perfect? O have, porque de praxe você tem que ter have, né, no present perfect. Teve que colocar o been e o verbo no particípio, que é o select. E o simple future. O simple future é a mesma coisa. A mesma coisa no simple future. No simple future, né, vai ser will be e o past participle. Então, a mesma coisa. The cast will be selected by producer. Então, o quê? O elenco será selecionado pelos produtores. Tá? Então, vocês viram que todos eles esteve, né, o verbo to be presente em todos os verb tense, em todos os verbos, em todos os tempos verbais, tá? Vamos para a próxima. Agora pegou be going to, que é aquele futuro imediato, tá? Aquele futuro imediato. Ele é futuro, mas é o futuro imediato. O que é o futuro imediato? A ação que está prestes de acontecer. Se está prestes de acontecer, é futuro. Já o outro eu uso mais para previsão. Estou só fazendo uma review, né? Isso aí você já sabe. Quando eu for usar o passive voice, então vai ficar verb to be, going to, will be. Bom, gente, vocês têm que ter domínio de verb tense. Vocês têm que saber como é que o verbo tá como é que eu faço ele no presente, como é que eu faço ele no passado, como é que eu faço ele no futuro. Ah, professora, mas eu posso estar consultando? Tá, você vai, quando estiver fazendo prova, eu sei que vocês vão consultar. Só que vai ter um momento que vocês vão precisar de ter raciocínio. Entendeu? Porque, por exemplo, eu vou fazer a minha consulta. Se eu não souber o que é um verbo regular, e se eu não souber o que é um verbo irregular, na hora de eu for fazer a consulta, vai dar problema. Entenderam? Então, como é que eu faço para transformar um verbo na voz passiva utilizando o futuro? Vai lá, vai ver lá na internet. Ah, vai ser o verbo, vai ser o will mais o be
e mais o verbo lá no particípio. Tá, mas eu não sei o que é particípio, eu não sei colocar o verbo be, para transformar no presente. Vai estar lá escrito lá. Ah, no presente vai ser o verbo to be e o verbo no particípio. Ah, mas eu não sei o que é verbo to be. Para botar no passado, eu vou usar o verbo to be no passado e o verbo no particípio. Ah, mas eu não sei colocar o verbo to be no passado. Então, não vai adiantar nada a sua consulta. Você vai olhar para a cara do computador e vai ver que não vai... É isso que vai acontecer. Então, eu tenho que usar aí o raciocínio. Tá? Obviamente que vocês vão, para poder lembrar a estrutura. Ah, eu tenho que lembrar a estrutura. Mas se eu não saber usar a estrutura, como é que vai ser? É a mesma coisa de você ir no supermercado, comprar mistura de bolo. Você sabe o que é mistura de bolo, mas você não sabe fazer o bolo. É a mesma coisa. Então, consultar, eu sei que vocês vão consultar, obviamente. Vamos lá, o modal verbs. Não, vamos relembrar sobre os modal verbs lá. Os modal verbs, né, são aqueles verbos modais. Aí eu tenho que saber quem são eles. Can, could, may, might, must, had better, ought to, should be e past participle. Vocês estão vendo que vai ter sempre a presença do past participle e do verbo to be, tá? Ó, vamos ver. Vamos botar ele na voz ativa, né? Os produtores devem selecionar, que é o must ser deve, né? Deve selecionar o elenco. Como é que ficaria na voz passiva? O elenco deve ser selecionado pelos produtores. Então, vocês viram aqui que tem um modal aqui, o be, presente, que ele está presente em todas, né? E o select, que é a voz, né? A voz no particípio. Eu vou colocar alguns exemplos aqui. Eu vou colocar alguns exemplos aqui que eu fiz aqui para vocês. Deixa eu dar 11. Aí eu vou fazer assim, vou combinar com vocês o seguinte. Hoje eu vou trabalhar com o verbo no presente, na voz passiva e com o verbo no passado, tá? Quando eu ver que vocês fixarem bem esses dois verb tense, aí eu vou partir para o futuro e para o perfeito. E por último, eu vou trabalhar com os modais. Hoje eu vou lançar tudo. Mas quando eu for aplicar a atividade, eu vou fazer isso com vocês. Porque senão vai embololar tudo, né? Ah, professora, a senhora vai cobrar isso na prova? Vou. Claro, obviamente, eu vou cobrar. Ah, professora, mas como é que vai ser? A gente vai poder consultar? Claro que eu sei que vocês vão consultar, mas é aquele exemplo que eu dei para vocês. Não adianta você chegar lá no mercado, pegar o pacotinho, né, de fazer bolo, não tem aquele de bolo pronto, né, que você só compra o pacote, né, e quando chega em casa, né, você faz, se você não saber fazer. Não adianta nada. Eu sei que aquilo dali é um bolo, uma mistura de bolo, mistura de bolo. Eu sei que aquilo é uma mistura de bolo, mas eu não sei fazer, eu não sei o que tem que acrescentar, eu não sei o que tem que botar, eu não tenho uma tigela para fazer, é a mesma coisa. Vai chegar, vai consultar lá, vai lá, tem, mas não sabe. Então, não vai adiantar nada. Aqui, gente, tá explicando o que eu havia falado. Agora a gente vai para a página 9. Page 9. Aqui na page 9,
está explicando exatamente o que eu falei. Exatamente. Isso aqui está trabalhando o verbo found, né? Que é o verbo encontrar, né? Aqui encontrado. A NASA encontrou água em outro planeta. Olha aqui. When changing active. Deixa eu botar aqui. Hoje está um pouquinho confuso porque eu fiz geral. Mas quando eu for trabalhar por parte, vocês vão perceber que vai ficar mais fácil. Olha aqui. Vamos aqui. Aqui está dizendo o seguinte, ó. When changing active sentence into passive sentence, and pay attention to this hint. Então, vamos prestar atenção nos seguintes hints aqui. Os seguintes hints desses tópicos que estão aqui, né? The object of active sentence become the subject. Eu já falei que o objeto da voz ativa, ele vai se transformar em sujeito, né? Da passiva. The definitive forming to be or tending to be, isso aqui também expliquei também, que vai ser o verb to be, vai mudar para o verbo to be, e o verbo principal, ele vai, né, para past participle. Aqui também expliquei também, esse trecho aqui. Aqui da questão a questão it disappear, depend on the intention, é aquela questão que eu havia falado, vai depender, né, da intenção do locutor lá, se ele quiser omitir ou não quem fez a ação. Mas é aquilo que eu falei com vocês, há casos que vocês vão ter que mostrar quem fez aquilo, quem fez a ação, né? O caso do exemplo lá, que o bolo foi feito pela minha avó, né? Lá do exemplo que eu dei no primeiro tempo. Aí vamos ver aqui, ó. Aqui você tem a foto aqui uma foto aqui que eu nem sei. Ah, tá. Pelo exemplo aqui a gente vai ver. Ó, a NASA, né, encontrou água em outro planeta. Não foi isso? É isso que está escrito? Lembrando, primeiro eu tenho que saber que tempo verbal está essa frase. Primeiro eu tenho que saber que tempo verbal está essa frase. Ah, está no passado. Então, na voz passiva, o verbo to be tem que ir para o passado. Né? Então, water was found by NASA in another planet. Espera aí. Só um instantinho. Só um instantinho, gente. Então, aqui você vai ver que a NASA, né? A NASA foi quem encontrou, né? Eu tô vendo aqui, tá, gente? Então, NASA, né? Found water in another planet. Ou seja, a NASA encontrou água em outro planeta. Aí agora eu quero dizer, ó, vocês viram que eu mudei, ó, aqui, ó, olha onde que tá a setinha, ó, veio para cá, ó, trocou. Então, water was found by NASA, ou seja, a água foi encontrada pela NASA in another planet, que são complementos, tá? Aí vem assim. The verb tensing of active sentence is the simple past tensing. Ou seja, o verbo, né,
da sentença que estava ativa está no simple past. E o que aconteceu? Então, o verb to be sempre vai ser o quê? Sempre não, né? Ele vai também para o passado, tá? Por quê? Se está no passado, automaticamente o verbo to be vai ter que ir para o passado. E aqui você tem o verbo found, que ele foi, né? Não é passado isso aqui, gente. Isso aqui é particípio. O que foi para o passado foi o verbo to be, tá? É porque a escrita é a mesma. Quando você for checar lá na tabela, você vai ver que find vai ficar found, found, tá? É igual. Então, você vai pensar que isso aqui é passado e não é particípio. É tudo que você vai ver. A água foi encontrada, né? A água foi encontrada. Aí você vai ver a adição aqui do by, né? Porque foi extremamente importante mencionar quem encontrou a água em outro planeta. Então, foi extremamente importante fazer isso. Então, aqui vai falar do que, ó. Agora, vamos aqui. Quando tem um sujeito indeterminado. Vamos lá? Ó, não vou me prender muito não aqui em cima, não, porque eu já praticamente expliquei. Isso aqui vai ser repetitivo. Agora, vamos ver no sentido quando eu estiver usando alguém, tá? Alguém roubou o banco. Lembra do exemplo lá? O banco foi roubado. Não precisa de você dizer. O banco foi roubado por alguém, tá? Então, vamos lá. Someone is baking a cake. Ou seja, alguém, né, confeitou, fez o bolo, né? Que bake também. É isso. Is baking a cake. Ou seja, alguém, né, fez esse bolo aqui maravilhoso, que até deu vontade de comer, fazer um bolinho hoje. Então, o que eu vou fazer? Ó, quem é o objeto? A cake. Então, ficou a cake. E agora? E agora, teacher? Que isso aí é o present continuo. Vou repetir o verbo to be 2 vezes aí? Sim. Lembrando que um tem a ver com verb tense, present continuo, e o outro tem a ver com a voz passiva, pelo amor de Jesus Cristo. Não vai me colocar um, não. Então, vai ser is, ou seja, é feito, né? Ou seja, o bolo... Perdão, falei totalmente a tradução errada. O bolo está sendo feito. Ah, se eu dissesse o bolo é... A cake is being a cake to by someone, está errado? Vamos ver? Ó, o que está escrito aqui embaixo? Quando tem um pronome indeterminado, né? Que a gente chama isso. Pronome determinado não, é pronome, falando besteira. Pronome indefinido. Todo mundo, alguém, alguma coisa, né? São os pronomes indefinidos. Falei até errado, né? Indeterminado não. Ó, in the case and the agent is someone, ou seja, with not specific, ou seja, quando eu falo someone, alguém, não estou especificando quem é que seja. Eu sei que é uma pessoa, mas eu não sei quem é. So we don't mention in the passive sentence. Ou seja, nós não mencionamos. Então, se você encontrar um pronome indefinido, tá? Não precisa de você mencionar, tá bom? Isso que ele está falando. If the object, agora vamos outro exemplo aqui. If the object, the sentence, is a pronoun, we can either mention in the passive sentence or not. Ou seja, se o objeto da sentença for um pronome, é aquele exemplo do pronome objeto, tinha
que eu falei para vocês lá no início da aula, que às vezes a gente se confunde, aí bota pronome objeto, aí bota pronome oblíquo, aquela coisa toda. Aquela farofa toda. Então, o que vai acontecer aqui? We can either mention, ou seja, nós podemos nem mencionar, né? Vamos ver aqui pelo exemplo aqui. Vamos ver o exemplo primeiro para depois a gente ler aqui, que vai entender melhor. Ó, we choose our new president every 4 years. Ou seja, nós escolhemos o novo presidente, né? Por todos os 4 anos, né? Então, aqui, ó. Aí, vamos lá. Todo presidente, ele é escolhido por nós por 4 anos. Todos os 4 anos, melhor, né? Todos os 4 anos. De 4 em 4, né? Precisa falar por nós? Ou só dizer, o novo presidente é escolhido de 4 em 4 anos? A gente não fala, né? Então, nesse caso aqui, se você quiser mencionar, você pode. Se você não quiser mencionar, não pode. Aqui está dizendo aqui que fala either, né? Either mention. Mas aqui embaixo você está vendo que você pode ou não mencionar. É claro que não menciona, né? A gente não menciona. Dificilmente a gente menciona. Mas você sabe que é a gente que faz essa votação. Por quê? Porque é um contexto geral. Você sabe que é toda a população que faz isso. Eu não estou querendo especificar aqui o meu sujeito, né? É isso que ele quer dizer aqui. Bom, vamos para a página 10. Vocês viram que a aula hoje foi mais explicativa. Vamos ver o que tem aqui na página 10. Bom, na página 10 tem aquela tabela abençoada. Todos esses verbos aqui eu falei com vocês lá no início, exceção do Future Perfect. O Future Perfect não foi falado e não foi falado também o Past Perfect, tá? Não falei nem esse, nem esse. Eu não vou falar hoje isso porque falta 5 minutos para acabar e vai embaralhar mais a cabeça de vocês. Então, o combinado vai ser o seguinte. Eu vou trabalhar primeiro o Simple Present e o Simple Past. Depois que eu for trabalhar ele, quando eu ver que vocês realmente entenderam, aí eu vou para o Present Continuo e para o Past Continuo. Aí, quando eu ver que vocês entenderam, aí eu vou para os perfeitos, que é o Present Perfect, o Past Perfect, vou para os perfeitos. Depois dos perfeitos, eu vou para o futuro. Depois do futuro, que o futuro você vai lembrar que é o will e o do be going to. Aí, no final, que eu vou trabalhar os moral verbs. Tá? Vou deixar isso para o final. Professora, isso vai cair na prova? Vai, meu amor. Mas professora, a gente vai consultar? Claro, obviamente eu sei que você vai consultar, mas é aquele mesmo exemplo que eu dei para vocês. Não adianta você chegar... Não vou repetir isso, não. Não adianta você ter a mistura do bolo e não saber usar. Não adianta, né? Então vai ficar complicado. Então aqui, gente, ó... Aqui embaixo é aquele exemplo que eu dei do moral verb, tá? Eu não vou explicar moral verb de novo, porque eu falei inicialmente e eu prefiro deixar isso para depois. Quando eu ver que vocês pegarem isso bem, aí eu vou deixar isso para depois, que o moral verb é chatinho. Principalmente o moral verb e os perfeitos. Eles são chatos. Vamos ver aqui essa imagem aqui, eu vou dar logo a resposta. Aí vocês já vão colocando já a resposta aí para ficar mais fácil. Tá faltando um pouquinho. Ó, aqui tá falando de epidemic, né? É flu epidemic, global flu epidemic. Covid é um exemplo disso. Coronavirus. Aí tá falando aqui de terrorismo. Tá falando aqui do terremoto que deu no Haiti, né? Aí tá falando também que Katrina, né? Que é aquele ciclone, sei lá. Não sei como é que é isso. Como é que é? Foi ciclone? Nem sei.
E Chernobyl, né, que foi o problema lá que teve lá da energia nuclear. Aí tá falando dos 3 aqui. Aí tá perguntando se a gente conhece esses desastres, né? E o que a gente pode aprender com eles. É isso que ele está dizendo aqui, esse post. Né? E o que a gente pode aprender com essas catástrofes? Segundo aqui, medidas de emergência serem tomadas em catástrofe. Mas aqui tem um problema. Eu não gostei muito dessa resposta, não. Por quê? Tirando a parte da catástrofe, deveria reformular melhor aqui. Aqui a resposta poderia ser o seguinte, por causa disso aqui, ó. Né? Porque isso aqui não é quando a gente fala de catástrofe, a gente está falando de algo natural, né? Biológico, né? Mas a doença lá não é biológica? Sim, mas não é catastrófica. Catastrófica porque morreu um monte de gente? Sim, pode até ser. Então, aqui seria medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes e epidemias, ou doenças epidemiológicas. A resposta seria melhor essa. Ou também, ó, calamidades, seria melhor aqui, tá? Então, se você puder dar uma vírgulazinha e botar isso daqui, tá? Faz isso para mim, colocar essa resposta. Esse Enem aqui caiu no Enem e com certeza, eu iria reclamar sobre isso. Mas tudo bem, tá? Eu vou fazer a chamada aqui para a gente encerrar, porque falta 1 minuto. A Mariana, deixa eu fechar aqui, rapidinho, que senão vai desligar na nossa cara. Ainda vocês têm aula. Carolina, Caio, Vitória, Sara. Só não veio a Maria, né? A Maria tá aí, gente, pelo amor de Deus. Tô aqui, professora. Tá aí. Tá bom? Então, gente, have a nice weekend, que vocês ainda vão ter aula ainda, tá? Senão vai desligar na nossa cara. E semana que vem a gente só vai trabalhar esse verb tense. Present e past, tá bom? Então, bye bye, have a nice weekend, tá bom? Tchau, professora. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye bye.